Tem uma coisa que eu preciso saber de você aqui. Você também sente aquele cansaço, não só físico, mas mental, mas não é um cansaço tipo, pô, eu tive um dia estressante, eu preciso descansar, eu tô com a minha mente aí, não é esse tipo de cansaço. É aquele cansaço existencial, quase que como uma crise existencial. Aquele cansaço de, poxa, eu tô trabalhando, eu tô me esforçando para ser uma pessoa melhor, uma pessoa bem-sucedida, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um filho melhor, sei lá. E parece que você não consegue ser melhor. Você olha o teu feed no Instagram, você vê a vida perfeita das pessoas, as pessoas postando stories, viajando, confraternizando com a família, saindo com a família, com seus parceiros, seus filhos, sei lá, e você se esforça para ser uma pessoa melhor e você sente aquele cansaço de que a única coisa que passa na tua cabeça é eu preciso ser melhor, eu preciso fazer mais dinheiro, e parece que passa o tempo, passa os meses, passa o ano, você não consegue ser melhor, você não consegue evoluir nos termos financeiros, nos termos emocionais. Você sente esse cansaço? Me diz se isso é só coisa da minha cabeça, ou você também sente isso? Por que que eu tô falando isso? Cara, eu senti no meu coração que eu tinha que fazer esse vídeo, porque eu já passei muito por isso, tá? E eu sinto que isso foi um chamado, cara, foi um toque espiritual de Deus pra mim trazer esse vídeo pra você. E eu tenho certeza, eu acredito fielmente nisso. Por quê? Porque a gente vive numa geração, a gente vive num tempo onde tudo é ansioso, não confunda com ocioso, é ansioso, ou seja, tudo é em função do amanhã, é um tempo de euforia, de ambição, de ganância, de querer fazer mais, de querer ser mais, e tá tudo bem ser ambicioso, é normal, principalmente se você é homem, não tem problema nenhum. Aliás, pelo contrário, eu acredito e defendo que o ideal do homem é ser ambicioso. No entanto, se você sofre com essa ambição, se você tenta amargamente ser melhor, conseguir mais, conquistar mais, e você sofre com essa ansiedade, você sofre com essa frustração por ver a vida dos outros ou ver que o tempo está passando e você não consegue ser melhor, então esse vídeo é para você. Eu tava olhando no espelho e eu tenho 29 anos, e eu tava olhando minhas linhas de expressões, alguns fios de barba que estão ficando branco, meus fios de cabelo, alguns estão brancos, e eu tenho 29 anos. E cara, eu entrei em choque e fiquei refletindo assim no espelho, falei, cara, eu tenho 29 anos. Esse ano eu entro para a família dos 30 e parece que eu não consegui nada, não consegui construir nada, não consegui conquistar nada de fato sólido. E isso é meio louco, porque, cara, eu tenho uma família, eu tenho um filho lindo, eu tenho uma esposa maravilhosa que me ama, eu tenho um enteado incrível que me respeita, que é incrível. Eu eu tenho empresa, eu acabei de fazer mais uma viagem para fora, fui para Paris com a minha esposa. Cara, eu construí meu próprio emprego, eu consigo me virar para a vida, eu consigo ganhar relativamente bem pelas condições que a gente veio, pelas condições que a gente vive. E eu penso, cara, por que que eu sinto isso? Por que que eu sinto, parece que um vazio, não é um vazio, é uma frustração de ainda não ter conseguido conquistar coisas. E aí eu comecei a pensar assim, falei, cara, eu acho que isso é normal. Porque quando a gente é pequeno, a gente pensa, cara, até meus 25 anos eu quero chegar num patamar, num nível. Aí depois não dá. A gente pensa, pô, até os 30 eu quero ser rico, quero ter meu carro, minha casa, ser bem-sucedido. Aí a gente não consegue. Aí depois pula pros 40. Ah, aos 40 anos eu vou me aposentar. Aí não consegue, e assim vai. E entendi que isso é normal, cara. Só que o problema é que eu vejo pessoas, tá? Não assim como eu com 29 anos. Eu vejo pessoas com ontem mesmo eu vi um moleque amigo meu, o cara tem 21 anos, mano. O cara cansado, está, eu não aguento mais. Tô cansado fisicamente, emocionalmente, esgotado. Cara, eu tenho muita conta, não consegui pagar minhas contas, não consegui fazer nada. Cara, eu não consigo melhorar a minha vida.
E aí, cara, eu comecei a refletir no que eu tava refletindo no espelho. E eu falei, mano, cara, tu tem 21 anos, moleque. Tu tem 21 anos, irmão. Calma. Desacelera um pouco, cara. Pisa no freio. E esse vídeo aí é pra você que tá olhando também. Cara, desacelera um pouco. Pisa no freio, cara. Não cometa o mesmo erro que eu de ter essas frustrações. Hoje, agora, hoje, falando com você no dia de hoje, eu entendo que, cara, eu tenho a vida que muitas pessoas gostariam de ter. Entendeu? Eu tenho a vida que pessoas pagariam muito caro para ter a vida que eu tenho hoje. Só que mesmo assim a gente se frustra porque na nossa cabeça a gente idealizava estar em um nível diferente. Só que nem tudo sai como a gente quer. Tudo tem seu tempo, tá? Lá em Eclesiastes mesmo diz: há tempo de plantar e há tempo de colher. Se você, por exemplo, planta um pé de milho, de feijão, sei lá, hoje, não é amanhã que você vai colher, cara. Você tem que ir lá, você tem que regar, você tem que passar, não é inseticida, você tem que passar produtos para tirar os bichinhos, para produtos, inclusive antes de plantar mesmo, você tem que cuidar até mesmo da terra, deixar ela um pouquinho mais fértil, né? Lavrar, que eles chamam, mexer com a terra, aí você planta, aí você cuida, aí você rega, aí você passa veneno, aí você, cara, para só então depois você conseguir colher. Então não tem como você ter 20 e poucos anos e ter uma frustração de não ter adquirido e conquistado nada, não faz nenhum sentido. 20 e poucos anos é praticamente, em média, um terço da tua vida só, meu irmão. Então não cometa esse erro de ficar se frustrando, se martirizando, se culpando por talvez você não ter a vida de uma pessoa da tua idade lá no Instagram. Cara, se fosse assim, eu eu nunca aconteceu isso comigo, mas se fosse assim eu poderia me frustrar por ver o Neymar, que é um pouquinho mais velho que eu, talvez uns 4 anos mais velho que eu, multimilionário, entendeu? Só que a gente veio de realidade diferente. Talvez você só tenha nascido em um lugar com menos recurso, entendeu? Um lugar com menos oportunidade. Talvez o lugar que você veio era improvável de você se destacar. E nem tudo depende somente de você. É claro que a gente tem que ter a consciência da autorresponsabilidade para a gente criar nossa realidade. Mas tem coisas que não dependem de você, tá entendendo? Por exemplo, eu esperava que esse canal já tivesse monetizado no primeiro ano. Cara, eu tô fazendo 5 ou talvez 6 anos de canal e ainda não monetizei. É claro que eu não tenho uma disciplina, uma constância de postar todos os dias, mas isso se dá pelo fato de eu também não ter vindo de berço de ouro, de eu ter que construir a minha própria riqueza, de eu ter que priorizar coisas que me deem dinheiro de fato para cuidar da minha família, dos meus filhos, entende? Então, não cometa o erro de se frustrar, principalmente se você tem 20 e poucos anos, cara. Desacelera um pouco, tá? Para de ver a vida perfeita das pessoas no Instagram, porque nem tudo é perfeito. Eu fui para Paris, olha o ensinamento que eu tirei disso. Eu fui para Paris, cheguei essa semana passada eu tava em Paris. E, cara, lá é incrível, lindo, muito lindo. E quando eu cheguei lá na Torre Eiffel, eu falei para minha esposa assim: "Cara, aqui é incrível, é mágico, é lindo. Só que não é como no Instagram. O Instagram, ele superestima as coisas demais, entendeu? As pessoas vão para lá, as pessoas tiram 200 fotos de ângulos diferentes, fotos de dia, fotos durante a noite, fotos durante a manhã, a tarde, enfim, de ângulos diferentes, em horários diferentes para escolher uma foto, a melhor foto de todas, para aí então botar um filtro, editar, botar uma legenda, uma música que mexe com o teu emocional e postar no Instagram. E você vendo aquilo ali, você superestima aquilo ali. Aquilo ali tá muito instagramável. E quando você chega na realidade, quando você chega presencialmente, ao vivo, que você vê ali, talvez 20.000 pessoas ali debaixo na temporada, que nem aconteceu comigo, aquela sujeira, aquele agito, aquela bagunça, aquela loucura, que você não sabe nem para onde olhar, que você, principalmente se for homem, tem que ficar alerta a todo momento, porque você tá num país diferente, com pessoas diferentes, com cultura diferente, língua diferente, e você tá com a tua esposa, e você fica a todo momento alerta
como um instinto de homem nos obriga a ser, que você não consegue ver aquele romantismo. Você não consegue ver aquilo como era no Instagram. E talvez passe um resquício de frustração na tua mente, porque você pensava, você imaginava que ia ser igual no Instagram. Talvez o teu inconsciente imaginava que você ia chegar lá e ia estar tocando a mesma musiquinha dos vídeos que você via, mas não é assim. Então o Instagram, ele tem, infelizmente, ele tem esse poder de mexer com a nossa cabeça, por quê? Porque ali é tudo muito superestimado, tá? Então, meu conselho pra você hoje, cara, não vem de mim, vem no fundo do meu coração. Eu tenho certeza que esse conselho vem de Deus. Acalma o teu coração, tá? Não fique ansioso pelo dia da manhã, principalmente se for por bens materiais, tá? Trabalhe duro, dê o teu melhor, o teu máximo para conseguir conquistar tudo, tá? Só que não sofra por isso, não sofra no caminho, senão de nada vai valer a pena você conquistar as coisas. Se você sofrer no caminho, tá? E eu quero muito que você, se você tirou algum ensinamento disso, se você tem alguma experiência que você viveu sobre isso, que seja parcialmente parecida com a minha, comenta aqui para mim saber, tá? Conto muito com a tua participação. Muito obrigado por assistir este vídeo e eu espero que tenha ajudado.